Desta vez, ainda no livro de Romanos, Paulo trata muito sobre justificação e nós vamos estar trabalhando muito em cima dos textos de Romanos. Romanos capítulo 5. Paulo é um dos principais teólogos, que trata muito sobre a doutrina da justificação, da salvação e eleição e tantas outras. Sentados mesmo como estamos, mas também em reverência, estaremos lendo a palavra de Deus. Capítulo 5, a partir do versículo 1, o título desse texto é A Justificação pela Fé e a Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela palavra que foi lida. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que tenho, Senhor Deus, desta noite, de compartilhar a tua palavra. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor me ajude na explanação da palavra, que a tua palavra, Senhor Deus, possa tocar, Senhor Deus, o coração daqueles que estarão ouvindo hoje ou algum outro dia, Senhor Deus, através da rede social, Pai. Ó Deus amado, que essa palavra, Senhor Deus, possa vir de encontro às nossas necessidades, que ela possa esclarecer nossas mentes, que ela possa, Senhor Deus, nos encher com a sua graça, Pai, e nos dar convicção plena de que fomos justificados por Cristo e por isso somos salvos, ó Pai. Ó Deus amado, toma, Senhor Deus, a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Como falei, justificação, o direito legal de estar diante de Deus. Como e quando obtemos o direito legal de estar diante de Deus? Quando recebemos o chamado do Evangelho, chamado pelo qual Deus nos convida a confiar em Jesus Cristo para a salvação, temos a regeneração pela qual Deus nos concede nova vida espiritual e a conversão onde podemos ao chamado do Evangelho com arrependimento pelos pecados e fé em Cristo para a salvação. Mas e a culpa que carregamos em nós pelos nossos pecados? O que fazer com ela? Então nós, irmãos, quando nós recebemos o chamado do Evangelho, quando ouvimos a palavra do Evangelho pregada, e essa palavra penetra em nosso coração, e o Espírito Santo de Deus, ele abre o nosso entendimento, e ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós atendemos ao chamado do Evangelho, e aí se dá a nossa conversão. É aí onde começa o nosso processo de regeneração e de justificação, também de santificação. Então nós atendemos para a salvação, somos libertos por Deus. Mas o autor desse estudo, que é Wayne Grudem, que ele escreveu um livro de teologia sistemática, e ele fala o seguinte: mas como fazer com o pecado que nós carregamos, a culpa do pecado que está sobre nós? E muitas vezes a gente muitas vezes pede perdão
a Deus pelos nossos pecados, mas permanece ainda uma sensação de que ainda estamos em pecado. Existe aquele sentimento de culpa, né? Por quê? Porque quando a gente não tem um arrependimento genuíno, quando eu apenas tenho remorso, então eu continuo carregando a culpa. Mas quando eu me arrependo de fato, quando eu confesso de todo o meu coração, aí vem o alívio, né, dessa culpa. Mas a pergunta continua, né, e ele fala, é aí onde entra a confirmação de Deus para a nossa redenção através da justificação. A declaração legal concerne a nossa comunhão, concernente a nossa comunhão com as leis de Deus, segundo a qual estamos completamente perdoados e não mais sujeitos à condenação ou punição, e assim obtemos o direito legal de estarmos diante de Deus. Então, a justificação é a declaração legal de Deus para que nós estejamos diante dele e estejamos libertos dessa culpa do pecado. Quando Paulo considera o processo pelo qual Deus aplica a salvação a nós, ele menciona a justificação explicitamente, né? No capítulo 8, no versículo 30, quando nós lemos, aos que predestinou, a esses também que chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Foi Deus quem nos justificou através de Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica. E o texto continua quando nós lemos, né? Aquele que Deus justificou, quem os condenará? Quem condenará se foi Deus quem justificou? Então aqui Paulo menciona que isso é algo que o próprio Deus faz. Aos que chamou, esse justificou. Então é uma obra de Deus. A justificação da vida do salvo, da vida do cristão, da vida do homem, é uma obra exclusivamente de Deus, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, através da remissão, ou melhor, através do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue derramado. Então, através disto é que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. A justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus. Então, a nossa justificação, ela traz, né, a legalização dela se dá pela parte de Deus, né? É Deus que declara, quem nos declara. É Deus que nos declara perdoados. É Deus que nos declara libertos através do sacrifício de Jesus. O uso da Bíblia da palavra justificar indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. No Novo Testamento, o verbo justificar em grego é dikaion. Tem uma variedade de significados, mas um sentido muito comum é declarar justo. Por exemplo, lemos: todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o Espírito, com o batismo de João. Lucas 7, 29. O povo e os publicanos reconheceram a justiça de Deus, ou seja, que Deus é justo. Então esse termo de Caion também aparece nesse momento, né? Esse também é o sentido do termo nas passagens onde o Novo Testamento fala sobre nós como sendo declarados justos por Deus. E aí ele cita vários textos: Romanos 3, 20, 26, 28, Romanos 5, 1, onde nós lemos, 8, 30, que lemos também, e o 10, 4, que também lemos, né? Deus nos declara justo não com base nas nossas boas obras, mas em resposta à nossa fé. Não é por causa das nossas boas obras que nós somos justificados para a salvação. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço o bem, né? Como algumas religiões aí pregam, que quanto mais nós fizermos o bem, nós estamos sendo perdoados, ou estamos sendo justificados, estamos sendo salvos. Não é por obras, não é por nossas obras. O apóstolo Paulo, ele diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie,
para que ninguém bata no peito e diz: ah, eu faço boas obras, então eu mereço a salvação. Não, não é por merecimento, não é por obras. Muito embora o salvo precisa ter obras. As boas obras da vida do salvo, ela deve ser vistas em nossas vidas. Nós somos salvos não porque fazemos boas obras, mas nós fazemos as boas obras porque somos salvos. Então, o entendimento certo sobre as boas obras é este: é que eu faço as boas obras não para ser salvo, mas eu faço as boas obras porque eu sou salvo. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre a fé, falando sobre a fé, ele diz que a fé sem a obra é morta. Então, eu não posso dizer que tenho fé e não tenho obras. Eu preciso das obras, porque as obras atestam a minha fé, né? A minha fé em Deus. E, como nós dissemos, a justificação não depende de nós, não depende do que eu faço, não depende do que eu penso, não depende de como eu ando. A justificação depende exclusivamente da fé. E aí eu volto ao texto de Efésios 2, 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí até a fé que eu preciso para ser salvo, quem me dá é Deus. Porque o texto continua dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? A fé. A fé é o dom de Deus. Então até para eu crer, eu preciso que Deus me coloque a fé no meu coração. Se Deus não colocar a fé, não me der o dom da fé, eu não vou ter fé para crer. E aí a fé é que me traz a justificação. A ideia de que a justificação é uma declaração legal fica também totalmente óbvia quando a justificação é contrastada com a condenação. Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Cristo me justificou, se Deus me justificou, quem é que vai me condenar? E aí o texto inicial de Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem é que pode condenar aquele a quem Deus declarou justo? Quem pode condenar aquele que Cristo salvou? Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então, se você é salvo em Cristo Jesus, você não perde a sua salvação. Você foi salvo e você está nas mãos de Deus, e ninguém pode lhe arrebatar das mãos dele. Primeiro ele diz: eu não largarei, eu não abrirei mão dele, eu não soltarei, e ninguém poderá me arrebatar das mãos. Mas e aquelas pessoas que vieram para a igreja, foram até batizadas e pregavam? Lembra do texto que Jesus disse: muitos chegarão diante do meu Pai e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. E Deus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. São pessoas que vieram para a igreja, ouviram a mensagem, acharam bonito, acharam confortável, o ambiente é bom, mas a vida deles lá fora continua do mesmo jeito. Eles nunca se arrependeram dos seus pecados. Eles tiveram uma vida parecida com a vida do cristão, com a vida de um crente. No entanto, a sua vida lá fora, a sua vida no trabalho, a sua vida em casa, a sua vida fora da igreja é outra totalmente diferente. Então essas pessoas nunca foram salvas. E aí tem pessoas que acham que não, elas perderam a salvação. Não, elas não perderam a salvação. Você imagina se a gente perdesse a salvação. Aí a Bíblia diz: aquele que vier a mim, né, quando a gente se converte, nós temos o nosso nome escrito da onde? No livro da vida. Aí eu me desviei, aí Deus vai lá e apaga. Aí eu me reconciliei de novo, aí Ele vai lá e escreve de novo. Não existe isso, não tem como. Então, uma vez escrito no livro da vida, você está lá para sempre. O seu nome não será apagado, ninguém apagará. Mas se ele se perdeu, se ele se desviou, se ele foi embora, é porque o nome dele nunca esteve escrito no livro da vida. Então, é nesse contexto que Deus declara,
condenar alguém é declarar tal pessoa culpada. O oposto da condenação é a justificação, que é nesse contexto que quer dizer declarar alguém inocente. É declarar alguém inocente. Mas como é que a gente pode ser declarado inocente se não houver arrependimento em nossas vidas? Eu ouvi uma história certa vez de que em um certo reinado, no dia do aniversário do rei, ele ia para os presídios para ouvir as pessoas que estavam condenadas, que estavam presas, e essas pessoas conversavam com o rei, e o rei ia para lá no dia do seu aniversário com o intuito, que era de dar o perdão para alguém, né? E esse perdão iria tirar essa pessoa da cadeia. E certa vez um desses reis foi para o presídio no dia do seu aniversário, e ele foi entrando de cela em cela e ouvindo cada preso. E os presos diziam que não mereciam estar ali, que foi condenado injustamente, e ele saía ouvindo, e cada um que se declarava inocente pelo fato de estarem presos, né? Até que depois de visitar várias celas, ele chega a uma cela, e aquele condenado que estava ali, aquele preso que estava ali, ele nem sequer se levantou para receber o rei. Pelo contrário, ele baixou a sua cabeça e nem sequer olhava para o rei e dizia: seu rei, eu estou aqui porque eu cometi coisas terríveis. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu pratiquei tal e tal ato. Eu fiz isso e isso de errado, e por isso eu fui condenado e estou pagando pelo meu crime. Estou com justiça preso aqui. E o rei continuou as suas visitas, e depois do final do dia, ele foi dar o seu perdão para algum, né, da cadeia. E os seus servos se admiraram, porque ele perdoou, ele deu o seu perdão para aquele que confessou que estava ali pelos crimes que tinha cometido. E aquele rei deu o seu perdão e escreveu o edito, e aquelas pessoas começaram a questionar ele, mas todo mundo disse que era inocente, e esse cara confessou que fez coisas terríveis, o senhor vai perdoar ele? E o rei disse: eu vim aqui para perdoar alguém. O único que confessou a culpa foi ele. Os outros não tinham que perdoar, eles disseram que eram inocentes. Então é isso que acontece conosco. Deus nos dá o seu perdão e Ele nos justifica. É Ele que nos justifica, através da nossa confissão. Então, se nós não confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele não pode perdoar o nosso pecado. Não pode, porque é necessário que haja uma confissão. Deus nos declara justo à vista dEle. Então, não é porque as pessoas até às vezes podem até dizer assim: esse cara aí cometeu tantos pecados, tanta coisa ruim, fez tanta coisa ruim, e agora diz que se arrependeu e está salvo e está justificado. E como é isso? Não pode. Deus justifica a gente diante dEle, não é diante das pessoas. Se as pessoas vão aceitar ou não, o problema delas. Mas nós recebemos a declaração de justificados para Deus, né? É por Ele. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, e lá na escola, lá no Alfredo Dantas, no horário de intervalo, a gente tinha um momento de pregação da palavra, e nós louvávamos e pregávamos a palavra ali. E um dia eu estava nesse momento, e uma pessoa que ele até disse que era coroinha, né, da igreja católica, e ele falou para mim que não acreditava, né? Não acreditava assim que a pessoa que era tão ruim, tão mal, tão perverso, um assassino, um estuprador, e começou a dizer, e depois ele chega, aí diz assim: não, eu aceitei Jesus Cristo, estou salvo, e está salvo e vai para o céu, depois de tudo que fez, só porque disse que queria aceitar Jesus. E aí eu perguntei para ele: você crê na palavra de Deus? Você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí ele disse: mais ou menos. Mais ou menos não pode. Ou você acredita ou você não acredita. Ou ela é a palavra de Deus ou ela não é.
E você está dizendo que é católico, que é cristão. Aí ele disse, não, eu acredito. Eu disse, bom, então lá na Bíblia fala que Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, tinha 2 malfeitores ao seu lado. Um à direita e outro à esquerda. E para ser crucificado, ele não podia ser somente ladrão, não. Ele tinha que fazer coisas terríveis, teria que ser, porque a crucificação era a pena de morte. Então era para os pecados, era para os crimes horrendos, era para os piores bandidos, né? Não era para apenas malfeitor, não era apenas um ladrão, não. Era para alguém que realmente fez coisas erradas, matou ou fez outras coisas terríveis. Por isso ele estava ali. Mas a Bíblia diz que um deles chegou para Jesus e disse assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que foi que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você não acredita que Jesus salvou aquele homem, não? E ele não era um homem bom, não. Ele baixou a cabeça e disse, Então, nós somos justificados. Essa declaração de justificação, de justiça, é para Deus. Ele declara você salvo, você justificado, para entrar na presença dele. Por isso que Paulo diz que ele nos reconciliou consigo mesmo. Olha, nós pecamos, nós contradizemos a palavra de Deus, a gente fez tudo errado. Aí Deus, por amor a gente, pega o seu Filho, Jesus Cristo, e manda ele à terra, para que ele passe por tudo aqui, para que ele seja crucificado. Para quê? Para que a gente se relacione com ele novamente. A gente não tinha condição, esse povo não tinha condição de ser justificado, então eu vou justificar eles. Na declaração legal de justificação da parte de Deus, ele declara especificamente que somos justos à vista dele. Essa declaração envolve 2 aspectos. Primeiro, significa que ele declara que nós não temos penalidade a pagar pelo pecado, incluindo os pecados passados, os pecados do presente e do futuro. Paulo, na carta aos Romanos, fala a verdade sobre os que foram justificados pela fé. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi Deus quem o justificou. Foi Cristo quem morreu para que nós fôssemos justificados. Isso significa que aqueles que foram justificados por Deus não têm que pagar nenhuma penalidade pelo pecado, nem sofrer qualquer tipo de acusação ou condenação. Quem os condenará? Volta a pergunta. Então, para eu ser salvo, para eu ser liberto, para eu ser justificado, eu não preciso ir para o purgatório. Eu não preciso ir. Se houvesse purgatório, na verdade, se existisse o purgatório, o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário seria em vão. Porque não precisaria Cristo morrer. Se vai ter purgatório, para quê? Para que Cristo morrer? E se tem purgatório, anula o sacrifício de Jesus. Então não pode ter purgatório, porque o sacrifício de Jesus Cristo não pode ser anulado. Então não há nada que eu faça, não há nada que nós possamos fazer para nos justificar, para tirar de sobre nós o nosso pecado. Foi Cristo quem morreu e quem carregou os nossos pecados. Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo sobre a doutrina do adventista, né? Eu estudei, quando eu estava fazendo seminário, eu paguei a carteira de seitas e heresias. E eu peguei a doutrina dos adventistas para dar o meu parecer se eles eram seita ou se eram religião, E dentre a doutrina deles que eu estudei, uma coisa que eu vi que é
uma heresia tremenda, é que eles dizem que Satanás é o bode expiatório, ou melhor, perdão, é o bode emissário. O que é o bode emissário? No tempo da lei, quando havia o sacrifício do animal para perdão do pecado do povo, o sacerdote colocava a mão na cabeça de um bode e transferia o pecado do povo para o bode. E esse bode era solto do deserto para ir embora, mostrando que os pecados do povo tinham sido tirados. Então, no adventismo, eles dizem que o Satanás é o bode que levou os nossos pecados. Quem levou os nossos pecados foi Jesus Cristo. Foi Ele que tomou sobre si os nossos pecados. Não foi Satanás. Assim, Satanás teria participação da nossa salvação. Isso é heresia. Satanás não tem nenhuma participação da nossa salvação. Apenas Cristo, a sua morte lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os pecados de muitos, o pecado da humanidade, né? E quando diz os pecados de muitos, não foi o pecado de todos. Às vezes a gente erra isso, né? Jesus levou o pecado de todos. Não, Ele não levou de todos. Ele levou de muitos. Por quê? Porque Ele só levou o pecado daqueles que confessaram. Os que não confessaram continuam com seus pecados. Então Jesus Cristo levou os pecados de muitos que se arrependeram e que confessaram os seus pecados a Ele. Então aí Ele levou sobre si os nossos pecados. Se Deus apenas nos declarasse perdoados de nossos pecados passados, isso não resolveria inteiramente nossos problemas, porque só nos tornaria moralmente neutros diante de Deus. Estaríamos no mesmo estado de Adão antes de sua queda, e quem não tinha pecado, não tinha nenhuma culpa sobre ele, tampouco tinha recebido um atestado de justiça diante de Deus. Isso Adão antes do pecado, antes da queda, né? Então, se nós fôssemos apenas perdoados por Deus, estaríamos da mesma condição de Adão, apenas sem pecado, mas sem ser justificados. Então, há uma necessidade de nós sermos justificados, e isso se dá depois da nossa conversão. O segundo aspecto da justificação é que Deus deve declarar-nos não meramente neutros à sua vista. De fato, deve declarar-nos possuidores de méritos de perfeita justiça diante dele. Declaração que implica dizer que antes que estávamos moralmente mortos em nossos delitos e pecados, carregados de culpa e sujeitos à punição pela culpa, assim Deus imputou a sua justiça sobre nós. Declarou-nos justo pelo sacrifício de Jesus, quando Ele levou sobre si a nossa culpa. Então, essa declaração de que nós somos justificados, ela é muito importante para a nossa vida espiritual, para estarmos diante de Deus. Não basta apenas ser perdoado, precisamos sermos declarados justos por Deus, para estarmos diante dele. Quarto tópico: Deus pode declarar-nos justos porque Ele nos imputa a justiça de Cristo. Deus só nos declara justo porque é por causa da justiça de Cristo que Cristo alcançou na cruz do Calvário, que Ele imputa sobre nós essa justiça. O que é imputar? É colocar sobre nós, é a gente vestir a justiça de Deus, ou de Cristo, né? É Deus colocar sobre nós. Então, quando Cristo olha para a gente, Ele não nos vê pecadores, Ele vê o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário sobre nós. E aí Ele diz: Ele foi perdoado, Ele está justificado. Ele foi justificado pelo sangue do meu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário. Quando dizemos que Deus nos imputa a justiça de Cristo, queremos dizer que Deus considera a justiça de Cristo como pertencentes a nós.
É um presente que Ele está nos dando. Ele nos presenteou, Ele nos agraciou com a justiça de Cristo. Ele acredita em nossa conta. Deus põe o crédito em nossa conta. A gente estava com a conta zerada, ou melhor, negativa, né? E muito negativa. Mas aí Cristo, Deus através do sacrifício de Jesus, Ele acredita na nossa conta a justiça dele. O que a Bíblia diz sobre o escrito de dívida que era contra nós? Né? Paulo diz que havia um escrito de dívida que era contra nós. Uma dívida que era impagável. Ninguém jamais poderia pagar essa dívida. Mas Paulo diz que Jesus Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele cravou na cruz e disse: tetelestai. Ele disse: está pago, está consumado, né? Ele pagou a nossa dívida. Sabe o que é isso? É você dever para alguém uma soma de dinheiro muito grande e você não ter condição de pagar. E aí essa pessoa, não é, olha a diferença. Essa pessoa pode dizer assim para você: você está perdoado, você não precisa mais pagar essa dívida. Mas não é isso que Cristo fez. Não foi isso que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Quanto é a tua dívida? É de R$1 milhão. Aí aquela pessoa que você deve a ele R$1 milhão, ele depositou na sua conta R$1 milhão para você pagar de volta. Ele lhe deu para você pagar. Você está me devendo. Aí eu vou lhe dar o dinheiro para você me devolver. E aí você disse: paguei a dívida. Fui quitado. Então foi isso que Cristo fez por nós. Ele pegou a nossa dívida, que era Deus fez conosco. Ele pegou a dívida que era contra nós, a cédula que era da nossa condenação, e Cristo cravou na cruz. Ele imputou essa justiça em nós. Ele creditou em nossa conta a dívida para que a gente tivesse ela paga. Isso por amor, por graça, por misericórdia. Ele acredita em nossa conta. Lemos, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Paulo explica: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. A sua fé é atribuída como justiça. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Desse modo, a justiça de Cristo tornou-se nossa. Paulo diz que somos os que recebemos o dom da justiça e a nossa culpa dele. Nós recebemos o dom da justiça de Deus. Aos que receberam a justiça da graça e o dom da justiça. Os que receberam agora fugiu a palavra. Receberam a graça de Deus e o dom da justiça, né? Que foi colocada sobre nós. E a nossa culpa passou a ser dele. Nós recebemos o perdão de Deus através de Jesus Cristo, e a nossa culpa ele levou para ele. Não há mais condenação. E essa condenação ela não foi evaporada. Essa condenação ela foi levada por alguém. Quem levou essa condenação? Cristo. Ele trocou a nossa culpa pela sua justificação. Ele disse: me dá cá, traz para cá a tua culpa e toma a minha justificação, toma o meu perdão, toma a minha regeneração, toma a minha santificação. Cristo nos deu, ou Deus nos imputou através do sacrifício de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. A justiça de Cristo é imputada a nós e, portanto, Deus considera pertencente a nós.
Não se trata de nossa própria justiça, mas da justiça de Cristo, generosamente concedida a nós. Paulo diz que seu alvo é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo sabe que a justiça que ele tem diante de Deus não é algo que vem do seu próprio agir, é a justiça de Deus que vem através de Jesus Cristo. A justificação chega até nós inteiramente pela graça de Deus, não por causa de algum mérito em nós mesmos, apenas graça de Deus. O que é graça? O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é algo que eu não mereço e Deus me dá. E a sua misericórdia está junto com a graça. E o que é misericórdia? A minha avó, bem da maneira dela de explicar sobre misericórdia, ela dizia assim: a misericórdia, meu filho, ela dizia, graça, meu filho, graça é quando é aquilo que a gente não merece e Deus dá. E misericórdia é a miséria que eu mereço e Deus não dá. É a miséria que eu deveria receber e Deus não dá. Então a misericórdia é quando Deus nos tira, né, do lamaçal de pecado, é a misericórdia dele. Ele nos afasta do pecado, ele nos puxa para junto dele. Então é pela graça de Deus que nós recebemos a justificação. Não é nenhum mérito nosso, não há mérito nenhum em mim, não há mérito nenhum em você, para que Deus impute a justificação dele em você. Depois que Paulo declara em Romanos 1, 18 e 3, que ninguém será capaz de tornar-se justo diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, então continua a explicar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus significa seu favor imerecido, porque nós somos completamente incapazes de merecer o favor de Deus. A única maneira pela qual poderíamos ser declarados justos é se Deus gratuitamente nos proporcionasse a salvação pela graça, totalmente separada das nossas obras. Paulo explica: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, como nós já dissemos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus não tem nenhuma obrigação de imputar em nossos pecados a Cristo, ou de imputar a justiça de Cristo em nós. Foi unicamente por causa do seu favor imerecido. Ele quis imputar na gente a sua graça, a sua salvação. Foi o querer dele. Ele disse: eu quero, e pronto, acabou-se. Eu quero salvar ele e eu vou salvar ele. Eu quero dar e eu vou dar. E aí João, escrevendo o Evangelho, lá no capítulo 3, versículo 16, ele fala, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E essa palavra tal maneira é interessante, né? Acho que João começou a escrever e diz assim: Deus amou o mundo. Aí eu acho que João parou, pensou: mas Deus amou o mundo? Como Deus amou o mundo? E quem sabe João procurou uma palavra para colocar lá e disse: não, a única palavra que cabe aqui é de tal maneira. De uma maneira tão grande, tão gloriosa, tão maravilhosa, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graça de Deus, unicamente e exclusivamente graça. Antigamente, Miriam lembra de um hino que a gente cantava, acho que pastor Alexandre Chimenez cantava muito esse hino: graça,
graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Não foi por mérito meu, não foi por esforço meu, não foi porque eu sou bonzinho, não foi porque eu fiz boas obras, não foi porque não. Foi graça de Deus, foi somente a graça de Deus. Por fim, Deus nos justifica por meio de nossa fé em Cristo. Quando começamos esses estudos, notamos que a justificação vem depois da fé salvífica. Então a primeira coisa é a fé para a salvação. Paulo torna clara essa sequência quando diz: temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Unicamente e exclusivamente a fé em Cristo. Gálatas 2,16. Aqui Paulo indica que a fé vem primeiro com o propósito de sermos justificados. Ele também diz que Cristo é quem proporciona mediante a fé e que Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que nós sejamos salvos, é necessário que creiamos em Cristo, que aceitemos o seu sacrifício, que entendamos o seu sacrifício e tenhamos fé nele. Creiamos que de fato Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso justificador, Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. As Escrituras dizem que somos justificados mediante a nossa fé. Daí podemos perguntar: por que Deus escolheu a fé para ser a atitude de coração pela qual obtivemos a justificação? Por que Deus escolheu a fé? Por que Ele não escolheu, porque Deus não poderia ter escolhido a justificação quando demonstramos amor sincero? Por que Ele não escolheu o amor sincero para a justificação? Por que Ele não escolheu a alegria, ou a satisfação, ou a humildade, ou a sabedoria? Por que não? Porque a fé foi escolhida como meio pelo qual obtemos a salvação ou a justificação. Aparentemente, porque a fé é aquela atitude do coração que é o oposto exato de depender de si mesmo. Quando vamos a Cristo com fé, dizemos em essência o seguinte: eu me entrego, não mais dependerei de mim mesmo ou de minhas próprias obras. Eu sei que jamais me tornarei por mim mesmo justo diante de Deus. Portanto, Jesus, eu confio em Ti e dependo de Ti completamente para me conceder uma posição justa diante de Deus. Ou seja, a fé mostra que somos totalmente dependentes de Deus para a justificação. Não há nada em nós que nos torne justo. Não é o amor, humildade, alegria, satisfação ou sabedoria. Somente a fé em Jesus. A Bíblia diz também, Jesus fala certa vez que aquele que vier a mim, tome a sua cruz e siga-me. E o que é essa cruz? A cruz, irmão, não é o teu marido, não é a tua esposa. A tua cruz não é o teu filho, a tua cruz não é o teu vizinho, a tua cruz não é o teu inimigo, a tua cruz não é pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, mas é contra os principados. E a nossa luta, a nossa cruz, ela não é física, não é alguém. A nossa cruz muitas vezes é o nosso eu. A nossa cruz muitas vezes é a nossa arrogância.
A nossa cruz, muitas vezes, é a nossa falta de humildade. A nossa cruz, muitas vezes, é a nossa independência de Deus. Achar que Deus, que somos independentes. Não. O escritor aqui está dizendo que nós somos totalmente independentes de Deus. Totalmente dependentes dEle. E a fé é quem nos mostra isso. A fé, que é o dom de Deus, é quem abre o nosso entendimento para percebermos que sem Jesus Cristo nós estaríamos perdidos. A fé abre o nosso entendimento para que nós entendamos que somos totalmente dependentes de Cristo para a salvação. Não há nada do que eu possa fazer para que eu seja justificado. Não há nada que nós possamos fazer para sermos justificados. A única coisa é a fé em Cristo. Concluindo, as aplicações práticas da doutrina da justificação somente pela fé são muito significativas. Primeiro, essa doutrina nos capacita a oferecer uma genuína esperança a incrédulos que sabem que nunca poderiam tornar-se por si mesmos justos diante de Deus. E aí tem pessoas que acham que podem se justificar a si mesmo e elas se autoflagelam, né? Elas começam a bater em si mesmas, se autoflagelando, achando que pode expurgar os seus pecados, achando que pode alcançar a justificação. Elas não podem. E a doutrina da justificação, ela vai convencer essas pessoas que é somente pela fé que ela pode receber a justificação de Deus. Segundo, ela nos dá a confiança de que Deus nunca nos fará pagar a pena dos pecados perdoados pelos méritos de Cristo. Ela nos dá a segurança de que Deus não vai cobrar, Deus não vai nos punir por causa dos pecados que foram perdoados. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Isso traz alegria ao teu coração, irmão. Não há mais condenação para você. Não há mais condenação. Agora é salvação, é justificação, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é perdão de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé.